Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aí para mais uma aulinha de geometria na nossa frente 2 e hoje nós vamos falar num assunto que cai pra caramba, que você tem que saber mexer, que é área de figuras planas. Antes de começar a falar das formulinhas e dos exercícios provavelmente ditos, eu queria dar algumas dicas para vocês. É muito comum a gente ver os alunos errarem a tratativa das unidades de medida quanto às suas grandezas, certo? Ou seja, diferenciar uma medida de área, de uma medida de comprimento, de uma medida de volume, certo? E relacionar isso tudo no sistema métrico, beleza? Então vamos pensar. Quando a gente vai medir uma distância de um ponto até outro, a gente usa uma unidade de medida, né? E essa unidade de medida, ela tem uma dimensão só, ela só vai de um ponto até outro. Ela não tem profundidade, ela não tem altura, tá certo? Essa unidade de medida a gente costuma usar nos exercícios de vestibulares o sistema métrico, né? Metro, centímetro, quilômetro, decímetro, beleza? E a gente fixou o metro como a medida principal. Pegamos os seus submúltiplos, que são as partes, as frações do metro, e os seus múltiplos, né? Que é 10 metros, 100 metros, 1000 metros, respectivamente decâmetro, hectômetro e quilômetro. Quando a gente vai falar de área, a gente não pode mais usar essas medidas, metro, centímetro, quilômetro, a gente tem que usar medidas de área. Essas medidas de área, elas têm duas dimensões. Por isso que elas recebem o nome de metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado e assim vai. Beleza? E quando a gente for trabalhar posteriormente, mais para o final do nosso curso, com medidas de volume, ela vai ser uma medida de 3 dimensões, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e assim vai. Então, como tudo que a gente vai medir, a gente precisa ter um gabarito, a gente precisa ter um ponto de partida, né? No caso da medida de distância, foi o metro. No nosso caso aqui, a estrutura vai ser mais ou menos dessa maneira. Para eu fixar uma unidade de medida de área, eu pego um quadrado, em que cada lado dele tenha uma medida de comprimento, seja 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, beleza? E eu faço esse quadrado, né? Como você pode ver, o quadrado ele vai ter duas dimensões, né? O comprimento e a altura aí, né? X e Y. Quando eu monto esse quadrado, essa superfície que foi gerada vai se tornar uma unidade de área. Então, uma unidade de comprimento ao quadrado vai ser uma unidade de área. Por isso que se eu pegar um quadrado de lado 1 centímetro, ele vai ser 1 centímetro quadrado. Se eu pegar um quadrado de lado 1 metro, ele vai ser 1 metro quadrado, beleza? Quando a gente imagina uma superfície um pouco mais complexa que um quadradinho aqui, vamos pegar um retângulo. Esse retângulo, no caso, ele vai ter 2 unidades de comprimento, de altura, e 3 unidades de comprimento de base, né? Como a gente pode ver aqui, esse aqui no caso é visual. Eu consegui encaixar nesse retângulo 6 unidades de área, né? A gente pode ver que esse retângulo, ele mede de área 6 unidades de área. Aí você vai falar, pô, bom, aí ficou fácil, é só contar. É lógico, né, que você não vai calcular a área de um estado, de uma cidade, ou até mesmo de uma propriedade, contando quadradinhos, mesmo porque estamos falando de superfícies não tão bonitinhas como um retângulo. Então a gente tem um raciocínio, né, todo um trabalho, algumas formulinhas para a gente conseguir calcular a área de diversos tipos de superfície. E é isso que a gente vai ver hoje. No caso, a gente tem um retângulo em que a gente sabe que a área dele é a base 3 vezes a altura 2, que eu vou ter 6 unidades de área. Então agora a gente vai ver diversas maneiras de calcular a área para você conseguir ter o melhor desempenho em qualquer tipo de exercício que envolva esse conteúdo. Vamos lá, galera, nós vamos começar hoje então a falar das áreas dos quadriláteros. O primeiro tipo de polígono de superfície que a gente vai tratar são os quadriláteros, beleza? Para simplificar, eu vou começar com o mais simples, com o conceito mais puro de uma medida de superfície, que é o quadrado. Como vocês viram anteriormente, eu falei que a definição de uma medida de superfície é um quadrado de lado com uma unidade de comprimento. Então você pode perceber que no quadrado, né, como ele também é um retângulo, a gente pode calcular a área dele multiplicando as duas dimensões, né, base e altura.
Como a base e a altura na definição de quadrado tem que ser congruentes, a gente tem que a área do quadrado é o lado dele ao quadrado. Quando a gente parte para o retângulo, a estrutura dele é muito semelhante à do quadrado. A única diferença é que as dimensões deles não são iguais, né? Não são congruentes. Então a gente vai continuar fazendo o mesmo procedimento com o retângulo, base vezes altura, porém agora como são medidas diferentes, a gente expressa base vezes altura mesmo. Quando a gente for falar de um outro quadrilátero muito importante, que é o paralelogramo, a gente vai se deparar com a primeira dificuldade. Essa primeira dificuldade é em razão do paralelogramo ter alguns ângulos agudos e obtusos, né? Então a gente não consegue encaixar perfeitamente quadradinhos, né? Se a gente ficar nessa ideia de encaixar quadradinhos, no paralelogramo já não vai ser mais possível, porque ele não tem ângulos de 90 graus. Então o que a gente vai fazer? Para a gente entender a formulinha dele, imagina que o paralelogramo, a gente vai pegar um dos bicos dele, um dos cantinhos dele e cortar, e como se fosse só na imaginação, encaixar do outro lado. Esse paralelogramo ele vai ficar com a forma de um retângulo, beleza? E aí, com o retângulo, a gente sabe calcular a área, base vezes altura, e aí a gente consegue definir também a área do paralelogramo como sendo base vezes altura. Da mesma maneira, a gente vai fazer com o losango. Com o losango, a gente consegue pegar, vamos supor, a parte de cima dele, né? Cortar em dois triângulos e encaixar embaixo, e também vai ficar uma figura de forma retangular. Essa figura, ela vai ter as dimensões, a base vai ser o valor da diagonal maior e a altura vai ser metade da diagonal menor. Então a área dele vai ser o produto das diagonais dividido por 2. Já o nosso último quadrilátero, que é o trapézio, ele tem algumas particularidades, né? Ele tem as bases diferentes, os lados não paralelos, então fica um pouquinho mais complexo, como você pode ver, não conseguimos encaixar quadradinhos também. Então a gente vai fazer o quê? Dividir esse trapézio em dois triângulos. Como é que a gente dividiria esse trapézio em dois triângulos? Traçando uma das diagonais, beleza? Quando a gente aplicar a formulinha de área do triângulo para calcular a área desse trapézio, a gente vai poder observar que a sua área vai poder ser calculada através da soma das duas bases, que tem valores diferentes, então base maior mais base menor. Essa soma a gente multiplica pela altura, que é a distância entre as duas bases, e divide por 2. Muito bem, galera, agora nós vamos fazer o seguinte, como eu falei para vocês, na geometria a gente tem uma grande ferramenta, eu considero a maior ferramenta de todas, que é o triângulo. Pelo fato de ser o polígono mais simples, né, o polígono de 3 lados, que é o triângulo, ele é o mais fácil de estudar. Como ele é o mais fácil de estudar, a gente consegue ter um maior número de ferramentas, né, de fórmulas, relações, propriedades, estudos acerca de... Então, como ele tem todo esse estudo em torno dele, ele tem um maior número de relações, de fórmulas e de recursos também. Então, é muito comum eu perguntar para os alunos, sabe calcular a área de triângulo? Ele fala, é fácil, Rubão, base vezes altura dividido por 2. Está aqui. Sim, essa fórmula é válida, é aquela que você aprendeu lá no ensino fundamental, pensando que o triângulo é metade de um paralelogramo, né? Então, base vezes altura dividido por 2 está sim corretíssimo, mas é pouco, galera. Os vestibulares hoje, eles cobram que você saiba mais fórmulas de área de triângulo, né? Então, trouxe aqui para vocês, além dessa tradicional base vezes altura dividido por 2, eu trouxe mais 4 para você já ir se acostumando, ir memorizando e principalmente aprendendo a aplicar essas fórmulas. A primeira que eu quero falar para vocês é quando a gente não tem altura, mas a gente tem um ângulo nesse triângulo, né? É muito importante que esse ângulo esteja entre dois lados de valores conhecidos. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo eu tenho dois lados de valores conhecidos, no caso A e B, e o ângulo entre eles também é conhecido, né? A área desse triângulo pode ser expressa, pode ser dada pelo produto desses dois lados, então AB, vezes o seno desse ângulo, né? Dividido por 2. Beleza? Você consegue definir
demonstrar essa fórmula facilmente traçando a altura e escrevendo ela em função do seno desse seu ângulo, beleza? Essa formulinha é muito importante. Existem exercícios que você não consegue fazer com base vezes a altura dividido por 2 e você consegue através dessa fórmula com a ajuda da trigonometria, com a ajuda do seno. Se você pegar essa fórmula em específico e jogar ela para o triângulo equilátero, você tem alguns ganhos. Por quê? Porque o triângulo equilátero, a gente sabe que o ângulo qualquer ângulo do triângulo equilátero é 60 graus, beleza? Esse ângulo de 60 graus tem um seno conhecido. Você sabe que os dois lados são iguais. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no nosso triângulo equilátero, substituindo os valores de A e B por L e o seno de 60, né, a gente vai ter aí que a área do triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Vocês não imaginam o quanto que a gente ganha com isso? Porque eu tenho um triângulo equilátero, na maioria esmagadora das vezes, o exercício não vai te dar altura. Você até consegue calcular essa altura com trigonometria, mas você vai perder um certo tempo. Então, o que você pode fazer? Joga nessa formulinha L quadrado raiz de 3 sobre 4 e você vai ter a área em função somente do lado. Somente do lado. Não precisa de mais nada desse triângulo, beleza? Agiliza muito, você ganha muito tempo e otimiza muito a resolução dos seus exercícios. As próximas duas fórmulas que eu vou falar, elas são um pouco mais raras, mais difíceis de aparecer, mas é sempre legal a gente ter essa carta na manga. Antes de começar a falar delas, eu vou falar de um conceito que talvez alguns de vocês não tenham visto ainda, que é o conceito de semiperímetro. Esse conceito de semiperímetro é muito simples, galera, é só a gente pegar o perímetro. O que é o perímetro? Soma todos os lados e dividir por 2. Sim, metade do perímetro, só isso. Quando a gente tem uma circunferência inscrita no triângulo, como a gente pode ver no desenho, essa circunferência está dentro do triângulo, tangenciando todos os lados. Essa circunferência tem um raio, beleza? A área de um triângulo circunscrito a uma circunferência, ela é simplesmente dada pelo semiperímetro vezes o raio. Só isso. Não precisa de altura, não precisa de ângulo, não precisa de nada. Só o semiperímetro vezes o raio. Tá certo? Você vai precisar do raio e dos 3 lados do triângulo. Ainda sendo um pouco mais específico, uma fórmula um pouco mais rara de aparecer, a gente tem a fórmula desenvolvida pelo matemático Herão. Essa fórmula só precisa do semiperímetro e dos lados, né? Ela é um pouquinho feia, mas salva a gente em casos extremos que eu preciso calcular a área de triângulo. Ela é dada pela raiz quadrada do semiperímetro vezes a diferença de da diferença do semiperímetro com cada lado, né? Como vocês podem ver aqui na formulinha. Galera, essas são só algumas das maneiras da gente calcular a área de triângulo. Existem mais, a gente vai ver mais algumas ao longo do nosso curso aqui, mas essas aqui para geometria plana são as principais de triângulo que a gente vai usar para resolver os exercícios. É importante que você não se limite só a base vezes a altura dividido por 2, porque vai ficar muito restrito, vai ficar muito cru, vai ficar muito raso o seu conhecimento. E não é isso que a gente quer aqui no CPD. Muito bem, galera. Para finalizar o nosso estudo sobre áreas, vamos falar um pouco do círculo, né? Primeiro, aquela diferença clássica que vocês já devem saber, a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência, ela consiste só no contorno, beleza? Só o aro em volta, né? E o círculo já é ele é preenchido, ele tem uma área, ele tem uma superfície. A circunferência não, é só a linha em volta. Então não faz sentido falarmos em área de circunferência, sim área de círculo, viu, pessoal? Às vezes, numa resposta discursiva, uma resposta de segunda fase aí, você acaba perdendo um pontinho por essa defasagem de conceito. Muito bem. A área do círculo, pessoal, a demonstração dela é uma coisa um pouco mais chata de fazer, né? A gente vai só se concentrar apenas na formulinha que vocês já devem saber de longa data, que é o πr quadrado. O que é o R? O R é o raio. É a única medida que você vai precisar para calcular a área do círculo e suas partes. Só o raio. O raio é qualquer segmento do centro do círculo até qualquer ponto da circunferência. Muito bem. E aonde que o pessoal perde o exercício, perde ponto no vestibular? É na área do círculo? Não, acredito na área do círculo, todo mundo tem essa formulinha na cabeça lá desde o ensino fundamental. Porém, quando eu peço para calcular a área das partes do círculo, o pessoal acaba dando uma complicada. Então, vou falar das três principais partes do círculo aí.
A primeira é a coroa circular. Como você pode ver, a coroa circular ela consiste em um círculo, né? E eu retiro um outro círculo concêntrico a ele. O que é concêntrico? Quando o centro é coincidente, certo? O centro está no mesmo lugar. Então eu tenho um círculo e eu tiro o círculo com o mesmo centro, um de raio menor, e eu formo essa área em azul aí que é a coroa circular, beleza? De maneira natural, só usando seu raciocínio, qual seria a forma de calcular essa área? Você faz a área do círculo maior menos a área do círculo menor e já era, tá certo. Ou bom, se eu pensar assim, posso fazer pelo meu raciocínio? Claro que pode, galera. Mas se você gosta mais de decorar uma formulinha, fazer uma ficha, fazer uma folhinha de resumo, a área da coroa circular vai ser π vezes, entre parênteses agora, a diferença entre os quadrados dos raios, como você pode ver aqui na nossa tela, certo? Outra parte do círculo que o pessoal acaba se complicando bastante é o do setor circular. O setor circular ele é uma figura semelhante a um pedaço de pizza, vai. Se esse seu ângulo for um ângulo agudo aí. Esse pedaço de pizza, ele é uma parte do círculo que ele compreendida entre dois raios, né? Como você pode ver na figura. Então, o setor circular é a parte compreendida entre dois raios. Essa área ela vai ser proporcional ao ângulo formado entre os dois raios, né? Então, imagina que esse ângulo é 180. A área do setor vai ser metade da área do círculo. Imagina que esse ângulo é 90 graus. A área do setor vai ser 1/4 da área do círculo. Imagina agora que esse ângulo é 45 graus. A área do setor vai ser 1/8 da área do círculo. E aí você vai falar, beleza, Rubão, assim é fácil. Mas e se for um ângulo, 53? Né? É muito fácil você fazer essa proporção. Você vai pegar o ângulo que você quer sobre o todo, que é 360 graus. Então, por exemplo, se esse ângulo for 53 graus, você vai fazer 53 dividido por 360 vezes πr². Aí, se for 215 graus, 215 sobre 360 vezes πr². E assim, com qual ângulo você precisar. Então, se você entender essa maneira de calcular através de proporção, você não vai ter mais dificuldade, mesmo quando o ângulo for um ângulo numericamente mais difícil de trabalhar. E por último, a gente tem o segmento circular, que é o que está na nossa tela aqui. O segmento circular, ele é o setor circular menos um triângulo, beleza? Então, se você olhar um setor circular menos um triângulo, fica muito tranquilo de você calcular essa área. O que você pode se confundir é como calcular a área desse triângulo, porque a área do setor a gente aprendeu. E eu tenho que tirar a área do triângulo. Eu vou dar uma dica. A maneira mais comum que aparece nesse tipo de exercício de calcular a área do segmento, mas 99% dos casos, você vai calcular através da formulinha que a gente aprendeu anteriormente do meio obsceno, lá. A vezes B vezes seno θ sobre 2, beleza? Por quê? Porque tanto o lado A e o B, eles vão ser raio, e é conhecido. Quando você trabalhar com um círculo, você tem que ter o raio de alguma maneira. O ângulo entre eles você também vai ter que ou descobrir ou o exercício vai te dar, e aí você consegue fazer a área do setor, que a gente viu anteriormente, menos a área do triângulo, também vista anteriormente, certo? E aí você vai falar assim, beleza, Rubão, você falou de área de triângulo, área de quadrilátero, área de círculo e pentágono, hexágono, octógono, decágono, qualquer tipo de polígono. Galera, o que a gente vai fazer quando a gente tiver um polígono maior, com mais de 4 lados, ou seja, a partir do pentágono, a gente vai dividir ele, vai segmentar ele em polígonos menores, beleza? Não adianta eu ficar passando 1 milhão de fórmulas cada vez mais complexas, fórmula para heptágono, para eneágono, não adianta. Você vai fazer o quê? Se deparou com um polígono um pouco maior e você precisa dessa área, você divide ele em quadriláteros ou em triângulos, porque os cálculos de área desses polígonos são muito mais simples, beleza? Então, sabendo calcular a área de todo tipo de quadrilátero e de todo tipo de triângulo, você consegue calcular a área de qualquer tipo de polígono, né? E o círculo, um caso especial, a gente tem aí as principais divisões do círculo para você também conseguir ter um leque maior de ferramentas para fazer cálculo de áreas. Fechado? Agora a gente vai fazer um monte de exercício para pôr em prática esse bando de fórmula que a gente acabou de ver. Vamos lá então, pessoal, exercício da ESPSEX, do último vestibular aí, ó.
A curva do gráfico abaixo representa a função y igual a logaritmo de x na base 4. Ele quer saber a área do retângulo ABCD representada no desenho. Matemática frente 2, resolução de exercício 1 na lousa, take 1. Muito bem, então galera, repara só nesse exercicinho aí, ó, presta atenção. Eu sei que o que pega nesse exercício não é nem a questão da área, mas eu coloquei ele para mostrar para vocês que às vezes o cálculo de área é uma coisa um pouco mais simplificada, então eles acabam misturando com outros conteúdos, no caso aqui com função logarítmica. Então qual é a situação? Eu tenho uma função logarítmica, né, y igual a log de x na base 4, e eu tenho um retângulo, né, colocado sobre essa função de maneira que dois vértices coincidam com essa função. O exercício forneceu para a gente duas abscissas dos pontos, né, no caso o ponto A e o ponto C, né, que tem no desenho aí do enunciado. Como é que a gente faz para descobrir as ordenadas, ou seja, o valor em y, o valor da função? Primeiro, por que eu quero descobrir esses valores em y? Porque a base desse retângulo vai ser o valor 8 menos o valor 2, vai dar esse tamanho aqui. Aí fica fácil, 6, tranquilo, beleza. Porém, galera, a altura desse retângulo vai ser o valor em y desse ponto menos o valor em y desse outro ponto. Então, pessoal, a gente vai ter que aplicar esses valores na nossa função logarítmica para descobrir o valor da função, ou seja, o valor da abscissa desses pontos. Então, eu já deixei prontinho para a gente aqui, ó. Primeiro, aplicando essa abscissa x igual a 2. Eu vou ter logaritmo de 2 na base 4, certo? Tem que estar voando aí na propriedade de logaritmo, hein, pessoal? Lembrando que 4 é 2 ao quadrado, então eu substituí a minha base 4 por 2 ao quadrado sem perder o meu exercício. Tem uma propriedade que quando eu tenho um expoente da base, ele vai para fora do log dividindo. Então esse 2 que estava elevando, ele vem para cá dividindo. Então vai ficar meio vezes log de 2 na base 2. A gente sabe que log de 2 na base 2 é 1. Então vai ficar 1 vezes meio, meio. Então esse valor aqui vale 1 sobre 2. Muito bem. Log, substituindo agora essa abscissa aqui para descobrir a ordenada correspondente a ele. Log de 8 na base 4. Vou transformar também os dois em potências de 2. O 8 é 2 ao cubo e o 4 é 2 ao quadrado. Muito bem. De novo, sabemos que esse 2 vai vir para fora dividindo e esse 3, pela propriedade de logaritmo, vai vir para fora multiplicando. Então vai ficar 3 multiplicando, 2 dividindo, vezes log de 2 na base 2, que é 1, né? Que nem no exemplo anterior. Então eu vou ter que essa ordenada a mais acima aqui é 3 sobre 2. Tá certo? Então, galera, continuando, agora a gente sabe que a área do retângulo, uma das mais simples que tem, é base vezes altura. Se eu pegar a base dele, vai ser a variação em x aqui, ou seja, 8 menos 2, 6. A altura vai ser a variação em y, 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, vai dar 2 sobre 2, que é o próprio 1. Agora ficou fácil, o exercício já está praticamente pronto, só trazer para casa. A área vai ser base 6 vezes a altura 1, que vai dar 6. Beleza? Como o exercício não está especificando nenhuma unidade de medida, você pode até ver na alternativa que não tem nenhuma unidade de medida, deixar só assim 6, tranquilo, não tem problema nenhum. Unesp 2017. Os polígonos Sol e Lua são triângulos retângulos isósceles e congruentes. Os triângulos retângulos brancos no interior do Sol são congruentes, assim como também são congruentes os triângulos retângulos brancos no interior de Lua. A área da superfície em amarelo e a área da superfície em azul estão na mesma unidade de medida. Se x é o número que, multiplicado pela medida da área da superfície em amarelo, resulta na medida da área da superfície em azul, então x é igual a... Matemática frente 2, exercício 2 da aula 6, resolução na lousa take 1. Muito bem, galera, um exercicinho da Unesp, muito interessante, diferente do óbvio, porque é um exercício de área, porém não é um exercício que vai cobrar que você saiba uma fórmula, faça uma formulinha mesmo que básica de área de triângulo, ou enfim, você vai ter que trabalhar com proporções, né? Um exercício um pouquinho atípico com relação à área, mas muito interessante. Como vocês podem ver na figura, a gente tem o polígono Sol e o polígono Lua. Os dois são polígonos congruentes, beleza? Então,
eles têm as mesmas medidas, tanto lineares quanto angulares. A área deles é a mesma, né? O que diferencia um do outro, galera, é que o polígono Sol foi dividido em 9 partes, certo? Enquanto o polígono Lua foi dividido em 16. Se a gente for parar para pensar, das 9 partes em que eu dividi o polígono Sol, 6 delas estão pintadas em amarelo, então 6 de 9, certo? No polígono Lua, eu tenho 10 pintadas de azul de 16 possíveis, né? Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Polígono Sol, a área em amarelo é 6/9 do polígono inteiro e polígono Lua, a área em azul é 10/16. Então, galera, o que ele pergunta nesse exercício? Qual é o valor de x, qual é a constante que eu multiplique pela área em amarelo, que é essa daqui, de modo que eu chegue na área em azul? Então, quando o enunciado é um pouco cheio de coisa, cheio de curva e tal, mas quando você organiza isso e percebe que isso aqui é um valor x, que eu multiplico pela área em amarelo, que chega na área em azul, você monta essa equação tranquilamente. Ou seja, os meus 6/9 do triângulo, né, do polígono Sol, que são a área em amarelo, vezes um x, que é uma constante, tem que resultar na minha área em azul do polígono Lua. Muito bem. Quando eu tenho uma divisão aqui, ó, uma 6/9, quando eu passo para o outro lado, ela vai ficar 9/6, né? Porque o 9 passa multiplicando e o 6 dividindo. Simplificando, para simplificar o 10 com o 16, o 9 com o 6, eu vou ter que o meu x é 15/16. Beleza? Um exercício diferente, porém muito interessante. Olá, pessoal, no retângulo ABCD a seguir, estão marcados os pontos E, F e G, de forma que o lado AB está dividido em 4 partes iguais, e P é um ponto qualquer sobre o lado DC. A razão entre a área do triângulo PFG e a área do retângulo ABCD é... Muito bem, vamos lá, galera. Esse exercício parece simples, mas já vi um monte de gente errar esse exercício por besteira. Então ele fala que ele tem um retângulo e esse retângulo ele é dividido em 4 partes iguais por esses pontos aqui na base. Como as 4 partes são iguais, eu chamei todas elas de x. A altura dele eu chamei de y, beleza? Muito bem. Ele pergunta qual é a razão da área desse triângulo em relação à área do retângulo todo. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Quem é a base dele? 4x. 4x vezes a altura y. Tá ok? A área do triângulo vai ser a base, que é x, vezes a altura dele, que é y. Sim, a altura é a distância desse vértice até o plano da base, tá bom? Não vai ser esse segmento ou esse aqui, é sempre perpendicular, beleza? Então, x vezes y dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Beleza. Está calculado as duas áreas, não precisa se preocupar em descobrir x e y, certo? Isso vai ser indiferente no nosso exercício. E ele pede a razão entre a área do triângulo e a área do retângulo. Razão é divisão. Então, eu venho aqui, ó, a divisão da área do triângulo pela área do retângulo, certo? Divisão de fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar xy sobre 2 vezes 1 sobre 4xy. Quando eu corto xy com xy, você percebe que vai ser indiferente o valor de xy, certo? Você vai perceber que sempre essa área do triângulo vai ser 1/8, aqui ó, 2 vezes 4, 1/8 da área do retângulo, beleza? Olha lá, pessoal, exercício fresquinho da FUVEST. O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y é... Vamos lá, galera, exercício lindo da FUVEST, uma série de detalhes aí. A situação é a seguinte, a gente tem um quadrilátero qualquer inscrito nessa circunferência. O que a gente sabe é que uma das diagonais dele é o diâmetro, e vale 2. O que você tem que perceber é que qualquer triângulo, no caso estou pensando, por exemplo, no ABC, vou pegar o ABC como exemplo, qualquer triângulo inscrito em circunferência em que um dos lados é o diâmetro, o ângulo oposto a esse lado vai ser reto. Então você conclui que esses dois ângulos são retos. Como esses dois ângulos são retos, eu posso fazer relações trigonométricas em todos os lados. Então, por exemplo, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, AC sobre 2, é o seno de x. CB, cateto adjacente sobre 2, é o cosseno de x. E
fazendo de modo análogo, com o ângulo Y, a gente tem tanto CB, quanto AC, quanto AD, quanto BD em função de cosseno X, seno X, cosseno Y e seno Y. Lembrando que os ângulos foram dados e ele pediu a área em função desses ângulos. Muito bem, galera. Então, é o seguinte. Ele quer saber essa área aqui, que no desenho está em cinza, aqui está em vermelho, que é a área que está dentro da circunferência, do círculo no caso, e fora do quadrilátero. Eu não sei fazer a área desse quadrilátero, né, sem saber de alguma particularidade dele, se ele é trapézio, se ele é retângulo, se ele é alguma coisa, enfim, ele é um quadrilátero qualquer. Então eu não sei. Então eu vou dividir em dois triângulos. Convenientemente, esses dois triângulos são retângulos. Então eu posso fazer a área dele, cateto vezes cateto, dividido por 2. Beleza? Então eu vou fazer, qual é a minha estratégia? Calcular a área do círculo e subtrair a área dos dois triângulos. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Presta atenção. Essa área vai ser πr², se o diâmetro é 2, o raio é 1, menos 2 vezes seno x, que é o lado AC, vezes 2 cosseno x, que é o lado CB, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Menos a área do triângulo de baixo, 2 seno y, cosseno y. Quando a gente corta um desses dois com o de baixo, né, nas duas frações, a gente vai sobrar com isso aqui, ó, 2 seno x cosseno x menos 2 seno y cosseno y. Lembrando que tudo isso subtraído de π. Muito bem. Aqui você tem que lembrar de uma identidade trigonométrica, a FUVEST sempre pegando vários detalhes aí de cada conteúdo. Essa identidade, 2 seno x cosseno x, ela pode ser resumida ou pode ser melhorada em seno do arco duplo, seno de 2x. E esse cara, seno de 2y. Portanto, a nossa área em questão vai ser π, que é a área do círculo, menos seno de 2x, que é a área do triângulo de cima, menos seno de 2y, que é a área do triângulo de baixo. Beleza? Unicamp 2018. A figura abaixo exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. A razão A sobre B é igual a... Ele fala que eu pego um setor circular, divido ele dessa maneira aqui na área 1 e área 2 e fala que as áreas são equivalentes, ou seja, uma área é igual a outra. Vamos lembrar como é que a gente calcula a área do setor circular. A gente tem que fazer uma fração, uma parte da área do círculo, né? E que parte é essa? Ela é proporcional ao ângulo central que determina esse setor, no caso um ângulo θ aqui que eu coloquei, certo? Ah, mas você escolheu um ângulo qualquer, como esse ângulo vai ser igual para os dois setores, tanto para o A2 quanto para o grandão, não importa o ângulo, já que ele vai ser igual. Muito bem. Então, por exemplo, a área em laranja fica fácil a gente calcular, que é a fração θ sobre 360 vezes a área do círculo de raio A, né? Desse raio A aqui. Beleza? A área em azul, que é essa daqui, ou roxo, sei lá como é que vocês estão vendo aí, é uma área que é o seguinte, tudo isso aqui é um setor de raio A mais B. Mas eu não quero tudo, eu quero a parte azul. O que é a parte azul? É o setor de raio A mais B menos a parte laranja. Então é o setorzão menos a parte laranja. Como é que a gente coloca isso em equação? Se liga só. Se a área 1 é igual à área 2, a gente tem o seguinte. Coloquei as cores aí para tentar ajudar. Tudo isso que está em roxo é a área 1. Por quê? Porque vai ser o quê? Ó? O setor de raio A mais B, que é o grandão, que é tudo, que é a soma das duas áreas, né? Então, θ sobre 360, πr ao quadrado. Só que o raio é A mais B ao quadrado, né? Muito bem. Menos a parte laranja, que vai ser θ sobre 360, π, que multiplica A ao quadrado, porque o raio é A. Essa área em azul vai ser exatamente igual à área laranjinha aqui, ó, que é alfa sobre 360 π a quadrado. Quando a gente põe em evidência o θπ 360 e o θπ sobre 360, a gente pode cortar esses dois caras, some, né, tudo aqui, beleza ou não? E a gente vai ficar com a mais b quadrado menos a quadrado e aqui só a quadrado. Passando esse a quadrado para cá, subtraindo, a gente vai ter a mais b ao quadrado menos 2a quadrado, certo? Lembrando que o exercício ele quer uma razão de AB.
Então, se você não está com muita esperança de descobrir os valores A e muito menos o de B, eu já adianto, a gente não vai descobrir. A gente precisa descobrir a razão, certo? A Unicamp não quer cada um específico, ela quer a fração A sobre B. Beleza? Então, vamos agora para a próxima lousa ver como é que a gente sai dessa parte aqui. Muito bem, galera. A parte de área já fizemos, tranquilo. Agora a parte algébrica dá um pouquinho mais de trabalho, né? Não vai vir de graça esse exercício da Unicamp. Então, se liga só. A gente ficou na outra tela com essa equaçãozinha, né? Em função de A e B. Muito bem, galera. Se liga só. Uma percepção bem difícil desse exercício era ver que aqui eu tenho um quadrado, um menos e quase um quadrado perfeito aqui por conta desse 2 que não é um quadrado. Mas nada que a gente não pode dar uma forçada na barra. Por quê? Porque que número é o quadrado que dá 2? Sim, raiz de 2. Então eu fiz A mais B ao quadrado, copiei menos, botei esse 2 dentro do quadrado ali da potência na forma de raiz de 2. Fica claro para todo mundo que se eu elevar ao quadrado ele volta a ser 2, mas não interessa, né? E aí a gente lembra de produtos notáveis, né? A diferença de 2 quadrados, ela é dada pelo produto da soma pela diferença. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, A mais B mais esse cara, vezes A mais B menos esse cara, vai resultar em 0. E o ótimo desse exercício é que resulta em 0, porque quando resulta em 0, a gente sabe que um dos dois fatores é 0, né? Então é o seguinte, ou esse cara é igual a 0, ou esse cara é igual a 0. Então vamos lá, ou eu tenho essa expressão igual a 0, se eu puser o A em evidência e isolar o B sobre A, a gente vai ter que B sobre A vai ser igual a um número negativo, ó, beleza? Porém, B e A são medidas, né? Então não tem como essa razão ficar negativa. Essa parte a gente desconsidera, porque não convém eu ter uma razão entre medidas positivas ter um resultado negativo. A outra frente vai ficar assim, ó, A mais B menos raiz de 2A igual a 0, fatorando, pondo em evidência o A, 1 menos raiz de 2 igual a menos B, né? Fazendo o sinal certinho, vai ficar B sobre A, isso vai ficar, aí você vai falar, bom, ficou negativo também, porém aqui dentro é negativo, ó, 1 menos raiz de 2 é negativo. Quando eu pego o negativo do negativo, essa razão é positiva. Então vai ser essa perna da equação que a gente vai continuar trabalhando. Mais uma telinha para vocês aí. Muito bem, galera, tá acabando aí esse exercicinho. Se liga só, o que a gente tinha no final da lousa passada era o seguinte, menos a parênteses 1 menos raiz de 2 igual a B sobre A. Para tirar esse monte de menos aí, eu vou trocar o sinal dos dois caras aqui. Então ficou o mesmo B sobre A, é igual a raiz de 2, que era negativo, fica positivo, e o 1, que era positivo, fica negativo, né? Aí você pode falar, cara, acabei já, a razão B sobre A é essa que ele quer. Porém, ele não quer B sobre A, ele quer A sobre B. Então, se eu inverter aqui, eu inverto essa fração também. Então, A sobre B vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 1. Não pode deixar radical no denominador, tem que fazer o quê? Racionalizar, galera. Então, a gente sabe que para racionalizar esse tipo de denominador, a gente multiplica pelo cara com o sinal trocado aqui. Então, multiplica por raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1. Em cima, uma vez isso aqui, vai dar ele próprio. Embaixo, a gente pega de novo a diferença de quadrados que a gente tinha visto na lousa passada. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. 2 menos 1 é 1. Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. A gente tem A sobre B igual raiz de 2 mais 1 aí, beleza, galera? Um exercício que mescla o produtos notáveis, fatoração, com a questão da área, que é da nossa aula de hoje, mas é muito difícil ter um exercício em que a questão da área vem sozinha, né? Então, sempre fique ligeiro, principalmente no vestibular como o da Unicamp, para ter um certo trabalho com a aritmética e com a álgebra aí, além da geometria, claro. Beleza? Um abraço, até o próximo.